Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Com muita alegria, estou aqui para transmitir mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para abençoar a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Tiago 3:2 nos diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Queridos, aqui, Tiago expõe que a nossa língua, ela é o condutor da nossa vida e dela procede as palavras. E as palavras que soltamos em nossa boca, elas são o cunho perfeito daquilo que há no nosso coração. Porque se nós vivemos o conteúdo da palavra de Deus, e nós então estamos cheios e munidos das virtudes de Deus, nós vamos declarar palavras de afirmação, de vitória, de bênção, e que vão atrair sobre nós toda a sorte de Deus. Mas, porém, se nós estivermos com o nosso coração mal instruído e sendo depósito de obras más, então a nossa boca vai soltar palavras que vão nos trazer sofrimento. Em vez de trazer bênção, vão trazer sobre nós maldição. Por isso, Tiago diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém é capaz de dominar a sua boca, ou seja, viver um entendimento justo, trazer para a sua vida um domínio a ponto dele viver debaixo do domínio do Espírito, com uma vida submissa ao temor a Deus, então ele será capaz, ele será poderoso, ou seja, ele será capaz de dominar todos os outros membros do seu corpo e viver uma vida de retidão e andar em santidade diante de Deus. Convido você a ir comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 12. E aqui no livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 37. E o versículo 37 diz assim: porque tuas palavras, por elas serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nós vemos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos e falando a um grupo de saduceus e fariseus a respeito das árvores boas e das árvores má. Ele começa no versículo 33. E então ele vai dizer que a árvore boa, ela extrai e dá bons frutos, e a árvore má, ela traduz maus frutos. E aí ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a estas coisas? Porventura, Deus não vos constituiu para que você viva uma vida de prática de boas obras? E ele então expõe que no que há de abundância no coração, diz o verso 34, disso fala a boca. E do verso 35 e 36, ele vai dizer que do mau tesouro do homem, que é o coração, ele tira as palavras mais. E aí ele diz no verso 36 que de tudo o que há no coração do homem vai falar a sua boca, e todo que esta boca falar de palavras frívolas, ou seja, palavras que não são boas, que fogem do contexto de retidão e da ética moral, estas palavras cairão como perseguição, ou como maldição, ou como julgamento sobre a vida. Por isso, é necessário que nós venhamos cada dia nos aproximar de Deus e viver uma vida de submissão à sua palavra, meditando na palavra do Senhor e trazendo a sã doutrina como regra e como prática de vida, para que nós possamos colocar os nossos passos firme em caminhar em fidelidade com Deus. Paulo adverte
em Tito capítulo 2, e o versículo de número 7, e o versículo de número 8, Paulo diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Verso 8 ele diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo está dizendo: olha, como ministro da palavra, eu te advirto que tu vivas a prática da vida de comunhão de fé, te dá, como bom exemplo para todos, mostra sinceridade, integridade, mostra fidelidade à tua vida, debaixo do temor de Deus, para que você, mostrando o seu bom procedimento, se alguém citar alguma palavra a teu respeito, tenha cuidado no que vai falar, para não se levantar com mau testemunho contra a tua vida. Porque se você fizer o que é bom, os testemunhos serão bons, maravilhoso. E por isso é necessário que você esteja numa vida pautada, para que quando abrir a sua boca, você possa determinar palavras que possam produzir vidas, edificação para aqueles que estão esperando a bênção e a consolação de Deus através de você. Vá comigo no livro de Provérbios, e agora no capítulo 17 e no versículo de número 27. Provérbios 17, verso de número 27. Você vai encontrar comigo neste texto de Provérbios 17, 27, e o texto diz assim: retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O sábio diz aqui que aquele que retém, ou seja, aquele que conserva, aquele que se guarda naquilo que sai da sua boca, aquele que se policia no que vai falar, esta pessoa é uma pessoa sensata e é sinal de que ele possui conhecimento. Ou seja, ele não sai soltando palavras à torta e à direita. O que ele fala com precisão, ele fala com santidade, ele fala pelo filtro chamado temor. Antes de abrir a boca, ele filtra através do temor que ele tem a Deus, pela submissão à lei de Deus. E na hora em que esta palavra sai, ela sai como um marco de bênção. E aí é prova de que o espírito dele é um espírito contrito a Deus. É um Espírito Santo na vida dele, dominando a vida dele. O espírito dele faz parte do domínio do Espírito de Deus. E este homem agora, a sua explosividade é para o bem. Em vez dele manifestar a ira, em vez dele manifestar o fruto da sua ira, ele manifesta o fruto do seu temor, da sua submissão a Deus e a sua palavra. Quem olha e diz: é um consagrado homem de Deus, uma mulher consagrada de Deus. A sua vida mostra o testemunho de uma vida que está cheia do Espírito Santo e que vive uma vida pautada no temor de Deus, na doutrina da palavra. E você vai ser influenciador daqueles que estão desanimados, daqueles que estão caídos, daqueles que estão distanciados de Deus. Você vai estar, louvado seja o nome do Senhor, levando eles a se inspirar em você e ter uma vida de comunhão e de uma vida de atitude, de arrependimento e de fidelidade com Deus. Ainda no livro de Provérbios, agora no capítulo 16, nós vamos ler o versículo de número 21, o versículo, Provérbio 16, e o versículo de número 21 e até o verso de número 23. E o texto diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aquele que o possui é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca,
e acrescenta doutrina aos seus lábios. Deus hoje olha para você e diz: o sábio Salomão te instrui você a ter um espírito aquebrantado e se tornar no temor de Deus um homem sábio, de coração sábio, prudente. E aí o que vai sair do seu coração são palavras dóceis, palavras que não geram dúvida, palavras que não geram raiva, palavras que não geram discórdia, palavras que geram amor, paz, vida. E isto vai redundar para você, louvado seja Deus, uma vida cheia de bênção, porque cada dia a sua boca vai se encher de ensino, porque as pessoas vão dizer: eu quero ouvir um conselho teu, me conta algo, me dá um testemunho, lê para mim um texto, e vai dividir com você experiências, e você vai ter sempre uma palavra agradável, porque agora você é um homem, uma mulher que tem se colocado na posição de abençoador de vidas. Você é chamado para ser ganhador de almas. E você vai ganhar as almas através do conhecimento da palavra de Deus. Porque na hora em que você vive o entendimento, e isto é uma fonte de vida, porque o Senhor vai trazer para a tua vida suprimentos, vitórias, porque toda sorte de bênção te alcançará e você vai prosperar, e sempre da sua boca vai sair ensino para os outros. Por isso aumentará a doutrina. A sua boca sempre terá uma palavra instrutiva para aquele que deseja aproximar-se de Deus. Vamos no livro ainda de Provérbios, agora no capítulo 25, e nós vamos ler o versículo de número 11 e o versículo de número 12. E o texto diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido do ouvinte. Ou seja, em vez da pessoa se ferir com você, ao você abrir a sua boca para instruí-lo, para falar das verdades de Deus, para falar das mensagens do Senhor, para dar testemunho do que aconteceu com você, você vai suscitar nele um enriquecimento. As pessoas vão dizer: as tuas palavras me ajudam, os seus testemunhos me enriquecem, porque eu aprendo com você a agradar a Deus, andar na presença de Deus, viver a comunhão com Deus, andar em sinceridade com Deus. Vá comigo no livro de Isaías, capítulo de número 50, livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, e nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. E o texto diz assim: ó Senhor Jeová, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, e não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos o profeta Isaías falando do servo do Senhor. E este servo aqui, no contexto teológico, é Cristo. É uma mensagem típica a Cristo. Quando Cristo padeceu as injúrias, quando Cristo foi esbofeteado, quando Cristo sofreu, cuspiram nele, tudo isso ele passou. Nós vamos ver Tiago falando a respeito disso e dizendo que Cristo em tudo foi humilhado, padeceu, sofreu, foi injuriado, mas não abriu a sua boca, mas concluiu a obra da redenção.
E aí você entende quando Deus está dizendo: não permita que a ira tome conta de você. E você venha cair na cilada do diabo, blasfemar, falar o que não agrada, desfazer da doutrina. Se você teme a Deus e alguém está te suscitando a ira, faça como foi profetizado a Cristo e aprenda com o testemunho de Cristo. Você se submete à humilhação e deixa Deus te exaltar. Não abra sua boca para liberar palavras que podem lhe trazer maldição, porque bem-aventurado é os que sofrem perseguição por causa da justiça. Diz lá em Mateus 5, verso 12. Porque injuriaram os profetas, os perseguiram, quando disserem mentindo todo mal contra vós. O verso 13 diz: alegrai-vos e exultai no Senhor, porque é grande o vosso galardão nos céus. Deus tem recompensa para você. Agora vá comigo no livro dos Salmos, e desta feita de número 111, e nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Salmo de número 111, versículo 9 e versículo 10. Retendo redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo é, tremendo é o seu nome. O verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Deus hoje está olhando para você e ele diz assim: eu te socorrerei. Você não estará só, eu vou estar presente. Serei a tua salvação, serei a tua libertação. E você vai louvar o meu nome porque você está andando em temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí Deus começa a olhar você e dizer: eu vou te instruir, você vai sair desta peleja vitorioso. E eu quero fechar com você no Salmo de número 112, onde o salmista faz uma oração em forma de canção a Deus. E ele diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado. Não temerá até que se veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele é liberal. Ele dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, os desejos dos ímpios perecerá. Queridos, este salmo fecha, porque se você viver uma vida de comunhão com Deus, você vai ser abençoado. Da forma em que você proceder, o temor de Deus, abençoando as pessoas humildes, socorrendo os seus irmãos na fé, ousando de misericórdia, exercendo a função de abençoador da obra, Deus vai sempre te abençoar e o teu futuro será abençoado e teus filhos serão recompensados, teus netos viverão esta bênção de Deus e que Deus em Cristo nos abençoe. Ore comigo neste momento. Glorioso Pai, eu oro com os teus filhos que meditaram comigo na palavra. Senhor, estende a tua mão e dá vitória. Fortalece o teu servo, a tua serva. E em nome de Jesus abençoa. Abrindo porta àquele que está desempregado. Senhor, lançando por terra todas as obras malignas. E dando vitória aos teus filhos, às tuas filhas. Entregando Deus o seu milagre. Resplandece Deus a tua glória. Prova que tu és Deus. Pois nós oramos em um nome de Jesus. Amém. E amém.